Agora nós estamos aqui gravando, certo? Como eu falei, né, antes do Davidson chegar, a gente vai rever aí umas funções e ver algumas funções novas, certo? A função se, ela tem umas variações na estrutura condicional. Além do se, nós temos também uma função chamada cont.se, que foi a função que nós vimos semana passada, que é uma função que vai contar se determinada informação aparece no intervalo de células e depois ela vai exibir para você quantas vezes essa informação aparece, certo? Então, esse conte é justamente de contar. A função soma-se, que é uma função que realiza, de fato, uma soma, mas ela tem uma condição para que essa soma seja realizada, por isso que tem esse se aqui no finalzinho. Então, diferente da função soma que nós já conhecemos, que simplesmente faz a adição daqueles valores e joga o resultado, a função soma-se vai somar apenas valores que possuem um critério específico que você informa dentro da função. Aí a gente tem a função média-se, que segue a mesma linha de raciocínio da função soma-se. A função média-se, ela tira uma média de valores, mas apenas de valores que são oriundos de um critério que você informa dentro de uma função. Certo? Então, nós vamos ver essas três funções hoje e vamos complementar com funções que nós vimos semana passada, até mesmo para revisar. E a função se, né, que é uma das funções principais do Excel, ela vai estar acompanhando a gente praticamente o curso todo até agora, porque ela é uma função de suma importância aí. Beleza? Todo mundo com esse arquivo? Deu certo aí, Davidson? Deu certo sim, pessoal. Tá aberto aqui. Pronto, vamos lá. A nossa primeira tabelinha aqui é um esboço, né, simulando uma espécie de extrato bancário. E aí tem a data, tem aqui o documento, certo? Tem alguns termos aqui que eu não faço a menor ideia do que significa. O montante, o valor. E aí a gente tem uma informação se é débito ou se é crédito, se esse valor vai ser debitado ou creditado, retirado, subtraído ou adicionado, né, somado. Embaixo ele dá uma explicação de como você deve completar a coluna saldo, os valores da coluna saldo. Você tem que pegar por base a coluna débito ou crédito. E se o valor em questão for igual a D, é porque é débito, então você tem que subtrair o saldo anterior, saldo de cima, com o montante. Se não for D, é porque é crédito. Nesse caso, a gente não vai subtrair, a gente vai somar, certo? Então, é uma função se, parece, em primeiro instante, um pouco confusa, mas na realidade não é, certo? O que nós queremos fazer é descobrir, através do teste lógico, se o valor da célula E4, que é o valor da coluna débito ou crédito, como ele informa aqui no enunciado da questão, se E4 for igual a D. Lembrem-se que, como eu estou botando letra, eu tenho que botar entre aspas duplas, pessoal. Assim eu encerro o meu teste lógico. Então, alguma coisa deverá acontecer quando este valor for igual a D. No caso, quando for D, é um débito. Eu tenho que subtrair esse saldo aqui, saldo anterior, menos o montante em questão dessa minha linha corrente. Beleza. Valor se falso. Se não for D, se não for débito, é um crédito. Então, este valor não será subtraído, será adicionado. Então, o meu saldo anterior deverá somar ao meu
montante da linha em questão. E assim eu concluo a minha estrutura condicional nesse primeiro momento. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Repete, professor, por favor. Vamos lá. Aqui, basicamente, ó, eu estou exibindo em fórmula exatamente o que está sendo informado aqui embaixo. Ó. O que é o saldo? Se débito ou crédito, quando ele se refere a débito ou crédito, ele está se referindo ao valor em questão da coluna débito ou crédito, certo? Pelo cabeçalho aqui da coluna. Se esse valor aqui, ó, dessa conta em questão, desse, como é que eu posso dizer, dessa transação em questão, dessa transação bancária, for um débito, certo? Se for igual a D, o que que ele vai fazer? O que que deverá acontecer? Ele vai pegar o meu saldo, que é os 100 mil aqui de cima, e subtrair com o montante. Já que é um débito, estou dizendo que esses 10 mil reais estão sendo debitados, estão sendo pagos. Se não for débito, então é crédito. Esse meu valor não será somado, ou não será subtraído, será somado. Deu para entender aí o que está acontecendo agora? Beleza, agora deu certo. Beleza, só um instante aqui. Vou só pegar uma aguinha aqui rápido. Então, é necessário realizar algum travamento aqui, pessoal? Sim ou não? Eu acredito que sim. Certo. Sim. Sim, sim. Todos acreditam que sim. Vamos primeiro dar Acredito enter. que sim. Pronto, vamos primeiro dar enter aqui para ver quanto foi que saiu. Ó. 90 mil. Beleza? Ele pegou os 10 mil, tirou dos 100, resultou no 90. Então, entenda que esse resultado aqui vai passar a ser o meu saldo anterior. Não é mais os 100 mil, pessoal, viu? Então, se aqui de baixo, vai ter que pegar 90 mil e não 100 mil como referência. Beleza? Como ele está dizendo aqui, ó, subtraia o saldo anterior. Então, vai ser sempre o saldo de cima e não o primeiro, meu primeiro valor. Então, o que é que eu teria que travar aqui? O D, a coluna D. Eu não preciso travar a coluna se eu não vou arrastar para o lado. Você pode até travar, mas tipo, não vai fazer diferença. Já que eu não estou movendo do lado, eu não estou saindo daquela coluna. Então, eu não preciso travar a coluna, já que eu vou só puxar para baixo. Professor, Diga. explica novamente de qual é o valor que a gente vai tirar para seguir para o próximo. Pronto, ó, esse saldo anterior aqui, ó, vai ser sempre o valor de cima, acima da célula em questão, da célula que você está fazendo o cálculo. Então, se eu for fazer o se agora, aqui embaixo, o meu saldo anterior não vai ser mais os 100 mil, vai ser o 90 mil agora. Entendi. Beleza? Certo, vamos lá. Eu posso travar a coluna D se eu quiser, mas não preciso. Não vai fazer diferença aqui nesse meu cálculo, por quê? Porque como eu só vou puxar para baixo, de qualquer forma, não vai sair da minha coluna. Tem mais alguma coisa que eu preciso travar aí, pessoal? Eu acho que A não. coluna F. Coluna F, mesmo caso. Como eu não saio... vocês têm que entender, pessoal, que eu só preciso travar coluna se eu for mover para o lado e eu não quero que a informação daquela coluna seja perdida. Nesse caso, eu só estou movendo para baixo.
Se eu fosse travar alguma coisa aqui, teria que ser linha. E não coluna. Eu acho que buga a cabeça porque a gente está trabalhando na coluna, aí tende a travar a coluna, né? Mas é o Hum, contrário. Se você está mexendo com a coluna, você faz na linha e vice-versa, né? exatamente. Ó, pessoal, aqui a gente não precisa travar nada. Eu vou explicar para vocês o porquê. Ó. Quando eu puxo para baixo, o que acontece agora? É 5. Por quê? Porque eu estou trabalhando agora com os valores da linha 5. Beleza. Se E5 for igual a D, então ele vai pegar o meu saldo anterior, que dessa vez é o 90 mil, ó, agora é F4 e não mais F3, e vai subtrair pelo montante, que dessa vez é os 25 mil. Se não for débito, é porque é um crédito e ele vai somar. Ele vai pegar o meu saldo anterior, 90 mil, e vai somar aos 25 mil, que é o valor em questão. Então, nesse meu caso aqui, eu não preciso travar nada. Resolvendo a primeira e puxando para baixo, eu já tenho todos os resultados que eu preciso. Até porque a gente, tipo, assim, a gente está trabalhando só com as colunas, não sai da linha, né? Só puxa, é Exato. só um, como é que diz, consecutivo do outro, né? Aí dá certo. Isso, exatamente. Então, como é que funciona? Aqui eu só vou puxar. Só que o que acontece aqui, pessoal? Ó, indo lá para a formatação. Ó, o que aconteceu quando eu puxei até embaixo? Ó? Tinha uma borda aqui que sumiu, não foi? Ó, verifiquem o de vocês aí. Quando vocês fizerem e puxar para baixo, a borda vai sumir também, lá de baixo. Foi, sumiu aqui. Pronto, eu vou dar um Ctrl Z aqui e explicar por quê. Pessoal, Fica me mostra a fórmula da primeira, por favor, que eu estava acompanhando para depois fazer. certo, tá aqui, ó. Pronto. Beleza, pessoal? Agora eu vou explicar para vocês o que acontece aqui, ó. Quando você puxa para baixo, não é só os dados que vão ser replicados ou vão ser expandidos pela alça de preenchimento. A formatação daquela célula também, certo? Então, se eu tenho aqui uma célula que eu botei borda, ó, atenção, peguei essa célula aqui e botei uma borda e puxei para baixo, vai borda para todo mundo. Então, o que acontece? Como essa minha tabela aqui é uma tabela sem bordas inferiores, ó, ele é só uma tabela fechada, sem aquelas divisórias entre linhas. Quando eu puxo para baixo, como não tem uma linha de borda aqui embaixo do 90 mil, então ele vai tirar a última linha de borda, porque ele vai repetir exatamente a formatação dessa célula. Como essa célula não tem borda inferior, então conforme eu vou puxando, ele vai se certificando que todas as outras também fiquem sem borda. Deu para entender, pessoal? Por que fica sem borda no final? Deu sim. Sim. Então, como é que eu faço, então, para que fique com a borda lá no final, sem eu ter que inserir borda depois? Né? Porque vocês concordam comigo que isso é um retrabalho, né, pessoal? Eu tenho a tabela já pronta, produzida, aí eu faço os cálculos, puxo tudo, e aí no final a tabela fica deformada e eu tenho que formatar ela de novo. Então, como é que Eu acho que é nas opções de preenchimento, né, não? Na realidade, é uma coisa que nós já vimos. Ah, o pincel de formatação? Não. Ah, o limpar? Não. Vocês lembram que daquele. Como era que eu fazia? A outra forma que eu fazia para realizar um cálculo em todas as células daquela coluna
só que sem utilizar a alça de preenchimento. Vocês lembram? Selecionava tudo, Isso. da primeira dava Ctrl Enter. Pronto, selecionava tudo, depois fazia a função normalmente, né, do jeito que está aí, Uhum. e agora eu dou um Ctrl Enter. Aí ele não esculhamba a minha tabela, por assim dizer. Ah, top. Vou fazer no meu aqui. Tranquilo? Isso acontece muito, por exemplo, eu acredito que naqueles exercícios que vocês fizeram, tinha aquelas tabelas de linhas de cores alternadas, não tinha? E aí, quando você fazia um cálculo e puxava para baixo, ele tirava as cores alternadas. Teve algumas que eu peguei das atividades que estava desse jeito. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, pessoal? Sim. Por exemplo, tem umas tabelas que são desse jeito, né? Ó. E aí, quando você vai puxar para baixo, por exemplo, está aqui 90 mil, certo? Vocês não pegaram tabelas desse estilo naquele exercício, pessoal, não foi? Foi. Só que cores diferentes, né? Aí o que acontecia? Quando você pega 90 mil e puxa para baixo, ó, acabou a formatação daquela coluna. Você deixou bonitinha e de repente acabou a formatação. Aí, nesse caso, você faz isso, com Ctrl Enter. Que aí não tem perigo dele mexer ou alterar a sua tabela. Beleza, pessoal? Agora, professor, Diga. essa opção Ctrl Enter, ela tem que ser usada no momento que você está fazendo a função, é isso? Não, você, por exemplo, não fiz a função. Vamos lá, do zero. Eu vou fazer a função agora. Só que a primeira coisa que eu faço é selecionar os meus dados. Certo. Agora, com os dados selecionados, eu faço a função normalmente. Se E4 for igual a débito, então eu tenho que pegar o meu saldo e subtrair o montante desta transação. Se não for débito, então eu pego o meu saldo e subtraio, ou somo ao montante da minha transação. Aí agora, para confirmar esse meu cálculo, ao invés de dar Enter, eu dou Ctrl Enter. Pessoal, você tem que selecionar a caixa do 100 mil também ou só o de baixo até o final? Como é? Tem que selecionar os 100 mil também ou Não, só... não Que eu precisa não. tentei aqui no meu aqui. Não, você não vai selecionar os 100 mil, porque os 100 mil é só informação para o seu cálculo. Só pode fazer novamente. Pode ser rápido. Posso sim. Vamos lá. Eu vou, não tenho meus resultados, eu tenho que fazer o meu SI. Seleciono tudo. Primeiro, ao invés de selecionar no final com a alça de preenchimento, eu seleciono logo no começo. Se E4 for igual a débito, então o meu saldo deverá subtrair do montante. Se não for débito, o meu saldo deverá somar ao montante. E agora sim eu dou Ctrl Enter. Porque quando eu seleciono e clico para fazer a célula, ele diz seleciona. Tem que ficar segurando? Não. Não entendi porque Peraí. não está dando certo. Você primeiro seleciona. Isso, tá tudo em branco. Somente a primeira célula da seleção está branca, todas as outras estão cinza. Uhum. Pronto, aí quando você começa a fazer normalmente, Ah, tá. somente aquela em branco é que vai aparecer os valores. Por mais que você tenha várias células selecionadas, a informação só aparece na primeira. Tá, entendi. Deu certo aí? Vou fazer aqui. Agora a minha deu certo aqui. O Ctrl é só na hora da gente dar o Enter para efetivar a função. Só dá Ctrl Enter.
Pronto, deu. Beleza. Beleza, então aqui a gente tem a tabelinha dos saldos, coluna dos saldos, devidamente preenchida. Abaixo, ele vai dar uma espécie de folha de pagamento. Mais uma vez, a utilização da função se. Abono, para a realização do abono. Se o salário bruto for menor que R$ 1.000, o abono dado será de R$ 200. Se não for menor que R$ 1.000, então o abono será de R$ 150. O INSS, vocês vão calcular como sendo 8% do salário bruto. E o salário líquido, salário bruto, mais o abono, menos o INSS. E abaixo o total, vocês vão executar uma soma de todos os valores de cada coluna. Vocês conseguem fazer isso rapidinho, pessoal? Tirando, acredito que o abono, que é uso de função se, vai ser um pouquinho mais complicado. Agora, o INSS, salário líquido e o total, acredito que vocês não tenham dificuldades. Então, 2 minutinhos, 3 minutos. 3 minutos, vocês conseguem fazer? Vamos tentar aqui. Beleza. Nesse caso, se for 1.000, já é 150. Peraí. Se for menor que 1.000, é 200. E se for maior, não tem o igual, né? Se for 1.000, já é 150. Ah, o professor saiu. Nem escuta. E aí, conseguiram? Era para fazer, por enquanto, só o INSS ou é para a gente tentar os outros também, professor? Todos. Todos, né? Não, só essa tabela aqui. Tá.
Bom, vamos lá. Quem conseguiu fazer, pessoal? Eu acho que eu Aqui eu consegui. terminei. Eu consegui fazer a questão do abono. Aí falta só o salário líquido. Beleza, andava me dizendo aí como foi o abono. O meu abono aqui, ó, eu fiz. Se, né, se o. Cadê? D20, né, que é o salário ali, 816, Beleza? o se menor ou igual a R$ 1.000, aí. Atenção, menor que. É, São igual. Aqui, ó. Tem esse pequeno detalhe. não tem igual? Não, como é que eu posso explicar a diferença do menor igual para o menor que? Quando você fala menor ou igual, você está incluindo o 1.000. Aqui ele está sendo bem específico, dizendo que é menor que. Então, é até R$ 999,99. Chegou no 1.000, já não se encaixa mais. Entendi. Tranquilo? Peraí, Então, não, é peraí, menor que. repete para mim, por favor. Pronto. Aqui ele está sendo bem específico. Ó. Se o salário bruto for menor que 1.000. Agora, se ele colocasse, se o salário bruto for menor ou igual a 1.000, aí sim. Aí seria de 0 a 1.000. Nesse caso aqui, quando é menor que, é de 0 a R$ 999,99. O 1.000 já não se encaixa na categoria. O 1.000, se for 1.000, ele já encaixa os 200. Se for 900, não, pera. Se for 999,99, ganha mais 200. Se É, for os 1.000 fechados, já é 150. já não tem direito aos 200. É que Entendi. nem quando eu diz assim, ó, a partir de, a partir de 10, maior ou igual a 10. Já se disser, se for dito simplesmente maior que 10, então é maior que 10 sem o igual nem nada do tipo. Aqui ele está sendo específico ao dizer menor que 1.000. Aí, se Beleza. quisesse incluir o 1.000, né, fosse igual ou menor que 1.000, né? Isso, exatamente. Uhum. Deu certo aqui no meu. Aí falta só o salário líquido. Pronto. Aí o que ele tem que fazer? Né? Ele tem que pegar o salário desse funcionário. Não, perdão. Ele só tem que colocar 200, né? Que é o que ele vai ter direito. Se não, ele terá direito a 150. Então, se for menor que 1.000, vai aparecer 200. Se não, vai aparecer 150 aqui nessa coluna do abono. Ah, era para fazer assim? Uhum. Eu botei já com o salário, eu botei com o salário bruto com abono. Fiz Não, é errado, porque então. aqui ele só quer o abono, Uhum. exatamente o valor do abono. Entendi. É Beleza? porque depois vai calcular o líquido com com aumento ou desconto do INSS, né? Exatamente. Tem que ter cuidado, senão pode ser um valor exorbitante aí. Tem que botar o sinalzinho de mais, ou só bota 200 e 150? Não precisa de sinal de mais não. Só 200 ou 150. E aplica máscara para ficar mais adequado. O INSS não tem mistério, é apenas 8% do bruto. Porcentagemzinha básica aí. Como foi que o senhor fez aí, professor? Mostra ali, por favor, a fórmula. Você vai multiplicar 8% pelo bruto Eu de botei, eu cada investi, eu inverti. dá Botei certo. D20 igual a 8 vezes 8%. Dá certo, tá certo. Na multiplicação, a ordem dos fatores não alteram o produto. Uhum. Deu certo aqui. Aí o salário líquido, né? É o salário bruto mais o abono menos o INSS, né? Vamos lá, vamos jogar aqui INSS, aplicar máscara. Salário líquido, salário bruto mais abono, ó, salário bruto mais abono menos INSS. Tranquilo? Tranquilo. Deu certo. Aí puxa para baixo, né? Isso.
Abaixo total, a gente já sabe como é que realiza, né? Uma soma dos valores de cima. E aí a gente puxa para o lado, né? No caso. E aí nós temos a tabelinha folha de pagamento concluída. Agora vamos aqui embaixo. Abaixo temos... Se não tiver formatação contábil, a gente bota, né, professor? Bota. Aqui nós temos como se fosse uma espécie de salários, né? Onde tem que exemplificar os salários aqui. Tem dois cargos, ou é advogado ou é auditor. Através da função se, vocês vão determinar qual é... Opa, chegou alguém agora. Pronto. Através da função se, vocês vão identificar o valor hora de cada um desses cargos aqui, se baseando nessa tabelinha de baixo. Como é que vocês vão fazer isso aí, pessoal? Tem que botar o se, né? Deixa eu tentar aqui, aí eu assim. Beleza. Quem chegou agora foi a Ariane. Ariane, você baixou esse arquivo que eu coloquei lá no grupo? Oi, boa noite. Na verdade, eu estou vendo agora, que eu cheguei agora da rua. Certo. Aí eu estou vendo aqui, baixei no celular, estou vendo como é que eu vou passar ele para o computador. Mas pode fazer daí que já eu acompanho. Beleza. Bom, vamos lá. Acho que deu certo aqui. Eu acho que vai dar certo no aqui, professor. Só um instante. Beleza. Vou fazendo aqui devagarinho de duas formas, onde tem uma forma mais prática e uma não tão prática. Essa é a não tão prática. Se eu colocar isso aqui, ó, se o cargo for igual a advogado, o seu valor hora será esses 43 aqui. Então, você pode colocar tanto advogado entre aspas, como você pode pegar B45. Afinal, os dois são advogados. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Beleza. Certo. O valor verdadeiro, você pode colocar tanto 43 quanto C45. Afinal, os dois são a mesma coisa, R$ 43. E o valor se falso, você pode colocar 45 ou você pode pegar C46. São as duas coisas. A única diferença é que, fazendo dessa forma, você tem que realizar os devidos travamentos. Aí sim, pessoal, agora a gente tem travamento. Fazendo da outra maneira, não precisa. Aqui, por que tem travamento?
eu tô me mantendo na coluna, mas quando eu puxar para baixo, eu quero que esses valores aqui, ó, advogado, 43 e 45, permaneçam aqui, ó, B45, C45 e C46. Eu não quero ter que puxar para baixo e esses valores saírem do meu cálculo. Afinal, todas as células aqui dessa coluna vão usar esses mesmos valores como base. Só não vão utilizar C34, porque eu preciso verificar cada um dos cargos. Então, o que vai ser travado aí, turma? Trava a linha, o B45, só a linha. O C45, só a linha. E o C46, a linha 46. Perfeito. A gente pode fazer assim, ó. Seleciona. E aí, ó. F4. Pode ser assim, não tem problema. Certo? Mas, se você quiser um travamento mais específico, só assim. Beleza? Ao puxar para baixo, aqui a gente pode puxar, não vai ter perigo de deformar a nossa tabela que nem foi lá em cima. E aí nós temos todos os valores pegando como base essa tabelinha de consulta. Tranquilo, pessoal? Professor, mostra a fórmula e explica de novo, por favor. Aqui, ó. Se C34, se o valor da célula C34 for igual a advogado, que é o B45, então o valor que deve aparecer para mim é os R$ 43, que é o que está na célula C45. Se não, o valor que deverá aparecer para mim é o R$ 45, que está na célula C46. Travo as linhas porque eu vou puxar para baixo e eu não quero que os valores da minha função saiam das linhas 45 e 46. Tranquilo? Acho que deu certo. Aqui deu certo. Peraí. Beleza? Beleza. O valor a receber é bem simples. Você tem um valor hora e você tem a quantidade de horas trabalhadas. Obviamente, o valor a receber, ele diz aqui, não, é o valor hora multiplicado pela quantidade. Então, não tem muito segredo aí. Você vai multiplicar as horas pelos valores para poder chegar no resultado. Beleza. E agora, tranquilo? Tranquilo? O INSS, tabelinha de referência, função SI também. Beleza? Se o valor receber for até, tá vendo? Agora sim, é maior, aqui no caso é menor ou igual, nesse caso, for até 2.000. Se eu estou dizendo que é até 2.000, então são valores abaixo, isso, são valores abaixo de 2.000 e que incluem o 2.000. Então, o INSS será de 10% desse valor. 10% de 3.010.
Se não, será 20% de 3.010. Façam aí, pessoal. Rafael, Oi. a quantidade de hora que está aí, 70, 80, 85, isso foi calculado no início ou isso daí já Não, foi não. colocado? Isso está no arquivo. No arquivo que eu Ah, coloquei, tá. já tinha alguns valores pré-estabelecidos já. Ah, tá. Não, só para me situar. Valeu, obrigadão. Nada. Vamos lá? O meu deu certo aqui. Ótimo. Então, se o valor a receber for menor ou igual a 2.000, então o seu INSS será de 10% do seu próprio valor a receber. Aqui a gente pode já travar, né, já que esse 10% vai ser uma referência absoluta. Se não, será de 20%, já trava também, do seu valor a receber. Pessoal, o meu eu fiz, mas eu escrevi, tipo, vezes Você botou 10%. 10% por extenso, não foi? Foi. Tranquilo, tranquilo. Não tem problema. A minha fórmula aqui, não sei se está certa. Eu escrevi o F34, que é o 3010, menor ou igual a 2.000. Aí eu botei o 3010 de novo, vezes 10%, que é o se condicional. Aí, se não, 3.010 vezes 20%. Beleza. Beleza. Acredito que vai dar certo. Verifica só se os valores batem com esses aqui, ó. Bateu. Então deu certo. Professor, Ó, trava todas as linhas, né? isso. Menos o 34, né? F34. Uhum. Certo. Prosseguindo, pessoal. Vamos Professor, para. Oi. o meu aqui, ó, não sei se foi porque eu não travei, ó, eu fui trocar o 10% pelas células, aí não tá dando para puxar para baixo. Tipo, eu puxo para baixo, mas não tem valor. Só o cifrão, só o Tu cifrão. travou, cara? Então, tem que travar os 10 e os 20%, né? Isso, exatamente. Tem que travar. As células referentes a 10% e 20%. Eu fiz primeiro sem travar e deu certo. Bateu com o valor que o senhor fez aí. Agora deu A certo. primeira, mas tu puxou e Não, puxei. todos os valores bateram, mas tu colocou desse jeito ou tu fez por extenso que nem eu, que nem ele? Colocou Eu 10 fiz por extenso 2.000 e o 10%. por isso, por isso. Ah, tá, porque aí ele mesmo vai repetir o mesmo valor, né? Isso, exatamente. O meu não, Mudando só a linha. o meu eu usei Ah, a tá. célula. Aí esse caso aí é só se for usar a linha da caixa lá do INSS, né? É. Deu certo aí quando tu travou? Deu sim. Beleza.
Certo? Então, pessoal, O meu não está indo, não. Né? Tá dando a fórmula digitada contém erro, não estou conseguindo identificar. peraí, Ponto e vírgula, né? vamos fazer devagar aqui, ó, porque às vezes esse problema é ponto e vírgula. Outro colocou vírgula normal, outro colocou 2 pontos, mas não colocou ponto e vírgula em algum lugar. Entendi. Vamos ver aqui. Clica aí para mim em cima desse Não, vou fazer de novo. SE Vou fazer de novo. F34. Ah, tá. F34 for menor ou igual a 2.000. Pronto. No mesmo teste lógico, ponto e vírgula. Menor ou igual a 2.000. Achei. Eu Achou? coloquei F34 e já botei o sinal de vezes, o asterístico. Obrigada. Nada. Agora arrasta para baixo. Ah, deu certinho. Show, né? Beleza. Obrigada, eu vou estudar isso com calma, mas consegui sim. Certo. Então, aqui basicamente nós fizemos uma revisão, mais uma revisão, né, dos cálculos dos cálculos e fórmulas que nós estudamos na semana passada. Soma, se, tal. Agora, na segunda planilha, onde tem exercícios, conte-se e soma-se, nós vamos trabalhar as funções, essas duas funções especificamente. Não, óbvio que vai ter mais algumas coisas inseridas aí, né, como soma média, máximo, mínimo. Isso aqui embaixo, dedicado a essas duas funções, soma-se e conte-se. Ariane, Oi. desliga teu microfone, por favor. Ai, desculpa, que eu tô perdida aqui, que saiu a minha tela. Desculpa, peraí. Tem um atalhozinho, se você pressionar Ctrl D no Google Meet, ele deixa o microfone. Achei. Tá, obrigada. Desculpa aí, pessoal. Tranquilo. Vamos lá. Aqui a gente vai ter que informar os valores dessa coluna do preço básico com desconto do IPI. O desconto do IPI está aqui, ó. Certo? Então, eu quero adicionar o desconto do IPI, eu vou pegar esses 7% e multiplicar pelo preço básico. Só que aí ele quer com o desconto, certo? Então, você tem que pegar o preço do produto e desse preço do produto é que você tem que subtrair esse valor aqui, ó. Essa é a taxa de desconto, só que a gente não quer essa taxa de desconto. A gente quer o preço com o desconto embutido nele. Né? Então, para isso, a gente tem que subtrair 37.900 menos 7% dele mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Show. Qual dessas 3 células eu preciso travar? É um. É um. Olha aí. Travar o desconto lá do IPI. Do IPI. Já está dominando os travamentos já. Não, para me dominar esse negócio aqui vai demorar um bocadinho, viu? Porque Vai não, rapaz. Fica só as máscaras. Uma hora eu entendo tudo bem direitinho. É porque é só questão de prática. Só praticar bastante dá certo. É isso. Pronto, turma? Aplica a máscara, professor? Sim, aplica a máscara. Oi. Eu vi que o senhor colocou o travamento duplo, mas eu posso colocar só o específico mesmo também, né? Pode sim. Tá. Eu coloquei duplo, né? Porque F4, a gente aperta uma vez F4 e já coloca no... Eu deixei o duplo porque, tipo, a única referência que a gente vai usar para fazer essa coluna é só o 7%. Então eu deixo tudo travado. Isso. Agora, como se fosse puxar por lado e tal, essas coisas assim, aí eu acho que não ia funcionar se fosse completo o travamento. Agora aqui embaixo. Aqui embaixo a gente tem total, média, maior e menor. A gente já conhece essas funções, certo? Total, a soma, a gente já está cansado de saber como utiliza isso, como se aplica isso. É uma soma. Beleza.
Soma de D4 a D18. A média, obviamente, né, é uma média também dos valores de D4 a D18. Maior valor, máximo de D4 a D18. E menor valor também a função que a gente já conhece, que é mínimo de D4 a D18. Aqui, o que vocês podem fazer depois? Ó? A coluna do lado são os mesmos cálculos, só que dos preços com desconto. Vocês podem selecionar esses valores, que a gente acabou de calcular, ó, todos os 4, seleciona só ele. Eita, eu acho que eu fiz errado. É para fazer o da coluna do preço básico, é, professor? Não, peraí. São 2 colunas. Ó. Nessa coluna é do preço básico. Ah, vacilei, usei errado. E na coluna do lado, preço básico com desconto. Só que você pode fazer simplesmente isso. Ó. Primeira coluna, depois alfa de preenchimento e puxa para o lado. Pronto, você já fez tudo. Como é, professor? Você só vai selecionar depois que resolver essa primeira coluna. Aí puxa para o lado, né? Puxa para o lado, tudo calculado. Pronto. Aqui é só trocar o intervalo. Eu vacilei. Eu pensava que era outra tabela. Pronto, pessoal, não deu certo. Beleza? Beleza. A gente vai agora para a tabelinha de baixo. Aqui embaixo, agora, nós vamos realizar os seguintes cálculos. Totais por marca. A gente vê totais, já liga a soma. E, na realidade, é uma soma, de fato, que nós iremos realizar aqui. Soma dos veículos BMW. Então, eu não quero somar. Vamos pegar preço básico. Preço básico é o preço original do produto mesmo, sem desconto nem nada. É o mais adequado a se pegar aqui. Então, a gente não pode somar e selecionar tudo. Vai ter que usar o CTRL, né? Isso, eu teria que usar o CTRL. Só que usando o CTRL, é meio chato você ter que vir CTRL, 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 CTRL e depois dar Enter. Tem que fazer isso toda a vida para selecionar aqueles valores que você deseja somar. Existe uma forma de realizar isso, onde você simplesmente seleciona todo o intervalo e a função vai analisar através de determinados critérios até chegar naquele resultado que você precisa, naquele resultado que você necessita. Então, o que nós vamos fazer aqui é o uso da função soma-se. A função soma-se leva 3 argumentos: intervalo, critério e o intervalo dos valores que você quer somar. O primeiro intervalo que ele informa, que ele pede aqui, é o intervalo onde se encontra aquela palavra que vai controlar a sua soma. Por exemplo, nesse caso aqui, eu quero somar apenas os preços de BMW. Então, a palavrinha que vai controlar essa minha soma é BMW. Ele só vai, os únicos valores que vão ser somados para mim nesse caso são valores referentes a BMW. Então, o intervalo que eu devo selecionar é o intervalo onde esse valor se encontra, essa informação se encontra. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Essa informação se encontra aqui, na coluna marca de A4 até
a 18. Beleza. Tem que selecionar um intervalo, professor? Tem que selecionar o intervalo, porque você não vai selecionar todos os valores. Aí a função precisa saber os valores que estão paralelos à palavra BMW. Uhum. Agora a gente vai para o critério. O critério pode ser informado assim, ó, BMW. É Ou uma a forma, célula. isso. Ou você pode selecionar a célula. Então vamos por partes. Vou fazer primeiro assim. Agora a gente deve selecionar o intervalo soma. É o intervalo onde estão os valores que eu desejo somar. São esses valores aqui, ó, de preço básico, de D4 até D18. Ó, fazendo isso, a função vai pegar todos os valores de D4 a D18 que forem paralelos à informação BMW das células da coluna, né, de A4 a A18. Vai selecionar apenas esses valores e vai somar. Bacana. Soma-se não é muito difícil, não. Não, é mais simples que o Si. Se você entende. Ele é mais fácil que eu sei. Você está acostumado com Si, você vai para o Soma Si bem facinho. Porque, tipo, ele quer só que você aponte um negócio ali, tipo, não tem que escrever as condições, nada. Eu acho que ele é menos complexo. Vou dar Enter, ó. Vou aplicar até a máscara, porque ele não aplicou, ó, 126.000. Eu já apliquei a máscara nas células abaixo também. Também dá certo. Ótimo. Agora, o que eu quero? Eu quero puxar para baixo. Tá? Vou ter que mudar esse meu critério aqui. Ó. Ao invés de usar BMW, entre aspas, eu vou pegar C26, porque aí eu puxo para baixo e aí ele vai puxar para C27, C28, C29, tal. Ó. Deu certo. Só que na última célula ficou de A9 a A23, D9 a D23. Olha aqui, ó. A coluna puxou para baixo. E aí esse amarra não entrou na minha contagem, ó. Não entrou na minha soma, porque ficou fora do intervalo. Isso aconteceu, né, óbvio, porque eu não travei. Então, o que é que eu teria que travar aqui? Tanto o primeiro intervalo, quanto o intervalo a ser somado. Se eu quero puxar para baixo. Para evitar que aquilo aconteça, que as seleções desçam quando eu puxo para baixo. Trava só os intervalos, né, professor? Isso, ó, de A4 a A18. Você pode travar assim, ou pode travar só a linha de D4 a D18. Aí, agora sim, você pode puxar para baixo e aí você chega em todos os resultados. Espera aí. Fiz igual, tá certo. Invocado que só tem dois negócios da BMW, lá quase 200.000. A mal tinha cara, viu? Potência. Pessoal, tem como converter também negócio de potência do tipo de veículo, essas porra no Excel? Como assim? Aqui, ó, tá a R1200 é 1.200 cilindradas, mas aí tá como cavalos ali, 100 cavalos. Aí tem como converter isso dentro do Excel? Aonde? R... Ali, ó, modelo ali, ó. Não. Assim, esse tipo de informação não. Excel não conversa. Não, né? Não. Porque cilindrada é uma coisa, né? Cavalo é outra, né? Cara, assim, eu não manjo muito de moto, não.
Eu sei que cilindrada, tanto cilindrada quanto cavalo tem a ver com potência, né? Potência, tem a ver com potência. Só que, assim, tem sei lá, os seus valores devem ser diferentes, né? É justo. Por isso que eu perguntei que se tinha como converter dentro do Excel. Agora a gente vai para a quantidade, galera. Quantidade é uma função que nós vimos semana passada. Ponto si. Ela é mais prática ainda que o soma-si, porque aqui você só quer contar quantas vezes BMW se repete, DAFRA se repete, Honda se repete. Fazendo isso, você consegue descobrir a quantidade de motos que você tem por marca. O meu primeiro intervalo é o intervalo onde se encontram esses valores aqui que eu quero contar. Então, é de A4 a A18, certo? E o meu critério, no caso eu quero contar BMW, por exemplo. Fazendo isso, ao dar Enter, a função vai informar para mim que eu tenho 2 BMWs em estoque, por exemplo, na minha concessionária. Mas eu posso selecionar a célula também, pessoal? Pode sim. Até é o mais prático, né? Mas aí seleciona a célula ou o intervalo aqui das marcas? Não, você vai selecionar só a célula. A célula. Meu critério vai ser C26. O meu intervalo de A4 a 18, que eu posso travar porque eu vou puxar para baixo, não é isso? Eu não travei. Travei agora. Não, deu certo. Não alterou nada não, mas pode deixar certo, né? Pode acontecer, pessoal, de usar os dois si numa fórmula só. O soma-si e o conta-si. 2, como assim? Um soma-si dentro de outro soma-si? Não, misturar os dois, tipo, soma-si com o conta-si. Pode, mas eu acho que não tem muito... eu nunca me deparei com a situação. Não tem na situação comum, né? Não, não é uma situação comum. Eu acredito que tem outras formas mais práticas de você chegar no resultado desse do que misturar essas duas funções. Entendi. Então, galera, todo mundo pegou isso daqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu tô com uma dúvida, professor, mas é só sobre uma função si da atividade. Depois eu vou conversar com o senhor sobre isso. Beleza, beleza. Conte-si e soma-si aí é menos complicado. Deu para pegar legal. Beleza. Então, como ninguém falou nada, então acredito que está tudo ok, não é isso? Podemos prosseguir. Para mim tá ok aqui, deu certo. Show de bola. Agora a gente vai para uma planilha um pouquinho mais complexa, né? E o motivo de eu não ter colocado para vocês para criarem os arquivos, né? Porque, por exemplo, ó, já é 10 para as 8 e a gente nem construiu as planilhas, a gente só preencheu. Imagine se fosse construir, né? O que é que nós vamos fazer aqui, pessoal? Aqui é como se eu tivesse uma espécie de estabelecimento, pode ser uma escola, enfim. A gente tem algo como notas de pagamentos, né? A data da emissão dessas notas e a data de vencimento de cada nota, o valor de cada nota e a cidade, no caso são todas as cidades de São Paulo, né? São Paulo, Jundiaí, Itu, Campinas e tal, Ribeirão Preto. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos chegar nesses valores de consulta aqui do lado. Beleza? A dica que eu vou dar para vocês aqui. Vocês lembram do atalho que a gente utiliza quando quer selecionar
de uma ponta a outra da coluna, todos os dados, sem ter que clicar com o mouse e arrastar até lá embaixo? Ctrl Enter? Ctrl Shift Enter. Aí, nesse caso, ó, seta para baixo. Ctrl Shift, não. seta para baixo. Ctrl Shift. Isso vai ajudar. Ctrl Home, volta para o começo. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, eu quero saber quantas notas foram canceladas. Então, eu quero contar quantas vezes a palavra cancelada se repete. Nessa tabela aqui. Nessa tabela aqui, cancelada vai aparecer em duas colunas simultaneamente e na mesma linha. Então, tanto faz qual coluna você vai pegar como referência. No final das contas, o resultado vai ser o mesmo. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, tá aqui, ó. Cancelada, a informação cancelada aparece tanto na coluna D, ó, tá aqui, ó, D22, cancelada, quanto na coluna E, E22 também, cancelada. Então, tanto faz se você vai pegar o intervalo de D ou o intervalo de E. Eu vou pegar o de D. De D2. Cliquei no D2, só cliquei. Eu não estou mantendo o botão do mouse pressionado. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um Ctrl Shift, setinha para baixo, para não ter que ir arrastando com o mouse até lá. Ele já selecionou todos os dados, ó, D2 até D649. Ponto e vírgula. Agora tem que voltar lá para o início, né? Você pode pegar a barra de rolagem e ir lá para o começo, né? Ou você pode fazer o seguinte, eu já estou aqui embaixo, dei ponto e vírgula no meu intervalo, ó, selecionei o intervalo, ponto e vírgula, Ctrl, Home, para voltar bastante. Acho que o Ctrl Home, como eu cliquei fora da planilha, o Ctrl Home não funciona. Ó, por exemplo, pessoal, o que eu estava querendo fazer era isso aqui, ó, de D2 a D649, ponto e vírgula. Depois você pressiona Ctrl Home e aí você volta lá para o começo. Só que aí vai aparecer a primeira célula, né? Você pode só apagar ela se você quiser. Tranquilo, pessoal? Selecionei o intervalo de D2 a D649, ponto e vírgula. E agora o que é que eu coloco como critério? Cancelada, entre aspas. Exato. Entre aspas, cancelada. Pronto. Ao dar Enter, vocês conseguem chegar no resultado e determinar quantas notas foram canceladas aí na sua tabelinha. Tranquilo, pessoal? Tá certo? Tranquilo aqui. Entenderam aí a linha de raciocínio? Professor, o cancelado pode ser maiúsculo? Pode sim, pode sim. Pronto. Do aconteci, seleciono o intervalo, ponto e vírgula, e seleciono o critério, que é a palavra cancelado, né? Isso. Aí ele vai contar quantos cancelados tem dentro desse intervalo, né? Tem que dar 18. 18? 18. Uhum. Agora eu quero que vocês façam o seguinte. Determinem quantas notas foram emitidas para São Paulo. Lembrando que o intervalo é o da cidade. Também com a função conte-se. Façam aí, pessoal, rapidinho. Tá bom. Meu deu certo, eu acho, professor. Deu certo? Vamos lá. Eu botei a função, né?
Eu botei o intervalo, que o é ponto e vírgula e botei São Paulo, entre aspas duplas. AS 849. Beleza. Então, São Paulo, botei tudo maiúsculo, normal. notem que na coluna está tudo maiúsculo. Mas se você colocar tudo minúsculo, também dá certo, porque o Excel não faz distinção entre caracteres maiúsculos e caracteres minúsculos. O que não pode esquecer é um acento. Eu botei sem tudo maiúsculo sem acento, deu certo. Sem acento. Uhum. Ele automaticamente botou o acento para mim, deixou maiúsculo. Ah, mas é porque eu acho que é por causa do teu Office, ele está mais atualizado. O meu não deixa. Do seu não. Né? O meu é 2019, eu acho. Então eu tenho que colocar o acento. É, eu acho que é uma nova funcionalidade de 2019. Ajuda É, bastante isso daí, viu? tipo assim, não tem tanta diferença. É essas pequenas diferenças que tem das versões. É porque o Excel ele foi ficando mais intuitivo no decorrer do tempo. Uhum. Então, tipo, eu cheguei a utilizar o Office 97, lá em meados dos anos 2000, 2001. E eu não gostava nem um pouco de utilizar o Word e o Excel nessa época, não. Porque eu era mais novo também, não tinha muito interesse de utilizar isso. Mas mudou muito. Do 2000, por exemplo, para o 2016, 2019, uma diferença muito grande. Agora eu quero saber o faturamento. Quando eu digo faturamento, eu quero saber o total que foi faturado nessa data. Se foi faturado, é referente às emissões das faturas, emissão dos boletos. Então, na coluna B, eu quero somar todos os valores, todos os valores da coluna D que forem compatíveis com a data em questão da coluna B. Então, aqui a gente vai utilizar a função Soma-se. assim. Como a data, o valor referente ao meu primeiro intervalo é o das datas, então eu tenho que vir aqui, coluna da emissão. Pessoal, é diferente, valor a receber e valor do faturamento. Faturamento é na coluna emissão, valor a receber é na coluna vencimento. De B2 a B649. Como eu já sei qual é o intervalo, eu vou colocar por extenso mesmo. B2, 2 pontos, B649. B2, professor. B2, está aqui, ó. Aí, tipo, se eu quiser fazer, dar Ctrl, Shift e seta para baixo, né? É, Aí dá o ponto e vírgula, Ctrl, Shift, Home, depois apaga, né? O que ele selecionou. uhum. Opa, 28/4 É o de critério, 2000. Hã? é o critério, é? É o critério. 2014, eu botei 2010. Pronto, então eu quero utilizar essa data como critério. E agora a gente vai selecionar o intervalo que eu quero somar. Datas também entre aspas, né, professor? Isso, data também entre aspas. Por causa da barra. Aí eu seleciono a coluna valor, professor? Isso, coluna valor. De D2 a D649.
Tranquilo, né, pessoal? Todos entenderam aí a linha de raciocínio ou não? Tranquilo. Tranquilo. Então, se está tranquilo, vocês devem conseguir fazer essa de baixo. Valor a receber no dia 12/5. Lembrando que valor a receber, coluna, o intervalo que tem que ser pego é a data do vencimento. Já que subentende-se que grande parte do consenso é de que no vencimento se paga as coisas, então se recebe nesse dia. Professor, Oi? aqui no caso aqui, eu não sei se eu fiz certo. É para usar a soma sim também, é? Isso, soma C. Aí eu usei o intervalo do vencimento. Aí eu C2, usei C600. a data de critério. Eu botei o vencimento, 12/5/2014, e botei o intervalo do valor. De D2 a D. D649. Logo, aí eu consigo deduzir que está certo. Então, Pessoal, se eu quisesse, como é que se diz, puxar para baixo do outro, não dava por causa do critério, né? é diferente, cara. Critério diferente, né? Aqui embaixo já está um pouquinho mais diferente de se realizar. Eu quero a soma das notas maiores do que 700. Certo? Então, todos os valores aqui, ó, que forem maiores do que 700 vão ser somados. O que não for maior que 700 vai ficar de fora dessa soma. Então, vamos lá. Qual é o meu critério? Maior que 700. Não é isso que controla a minha soma? Não é isso que determina o que deve ser somado? Isso. Então, esse é meu critério. Ser maior do que 700. E esse valor 700 está onde? Aqui, né? Valor. Valor. Pronto. Então, de D2 a D, 649. Meu critério é, atenção, pessoal, ó, maior que 700. Beleza? O meu intervalo soma. Qual é o intervalo dos valores que vão ser somados? Volta para esse intervalo aqui de novo. Então, mais uma vez, eu repito, de D2 a D649. Já que tanto o critério quanto os valores a serem somados se encontram na mesma coluna. Entenderam, pessoal?
Maior que 700 tem Entendi, que ser professor. entre aspas, professor. Hum? Maior que 700 tem que ser entre aspas. Tem que ser entre aspas, porque você está fazendo uma comparação como critério, como base de critério. Aí que as formas que a gente está utilizando hoje já são um pouquinho mais diferentes das que a gente estava utilizando na semana passada. Muita gente não entrou na aula hoje, né? Pelo que eu estou vendo aqui, não sei, vai ser um pouquinho complicado para o pessoal pegar só lendo o material, né? Não sei. Eu até consegui fazer esse do 700 certinho, mas eu sempre esqueço as aspas. Aí deu aquele caô todo. Aí ele deu. Deixa eu só aumentar. Isso. Não, mas isso é largura. É só aumentar a largura. Não deu isso não. O meu deu aquele negócio, apareceu uma tela, ok, ajuda. Ah, Aí eu já vi que tinha aí esquecido alguma coisa. esqueceu alguma coisa. Acho que foi as aspas. Sempre são as aspas. Eu sempre esqueço ponto e vírgula, coloco até onde não tem. Mas as aspas eu não coloco em lugar nenhum. Mas deu certo, né? Agora. Sim, agora deu. Aí, pessoal, vou dar uma dica para vocês aqui no Somaci. No Somaci, sempre que o seu primeiro intervalo e o intervalo da soma forem iguais, forem idênticos, são a mesma coisa, então você não precisa informar o intervalo da soma. Você pode fazer só assim, que aí já dá a mesma coisa. Mas só quando o primeiro intervalo e o último forem idênticos. Ah, legal, já adianto uns segundinhos aí. Qualquer 2 minutinhos que você ganhar é muita coisa. Porque, digamos, você ganha alguns segundos porque você faz a fórmula de uma maneira mais prática. Mas aí você tem que ver que, na maioria das vezes, você vai fazer várias fórmulas. E aí, se você pegar esse tempinho para cada fórmula que você fez, que você soube fazer da maneira mais prática, no final dá um bom tempo aí que você economizou. No final dá 1 hora. E num teste, né, professor? Se você for fazer um teste, isso conta demais, né? Sim, sim, com certeza. Porque o que vai chamar a atenção do entrevistador, da pessoa que está ali testando, é quando você consegue fazer algo de uma forma que ele não conhecia. Porque pode acontecer isso também. Ele vai ficar surpreso. Ainda mais quando ele vê que a forma que você fez é mais rápido do que as maneiras que ele conhecia. Aí encanta logo os olhos. Professor, Oi. sabe o que eu queria ver também? Que O quê? quando eu coloco tipo soma-se, aí vou lá no Ctrl Shift setinha para baixo, eu não estou conseguindo voltar para cima pelo teclado, só pelo mouse Pronto, mesmo. você faz assim, quando você der Ctrl Shift seta para baixo e depois que você colocar ponto e vírgula, depois do ponto e vírgula você dá Ctrl Home. Aí fazendo isso, Tem que você colocar o volta. ponto e vírgula, que eu estava dando Ctrl Home sem dar o ponto e vírgula, ele ia lá para o A1. Você tem que encerrar aquele primeiro parâmetro da função. Tá, vou testar aqui, obrigado. Nada. Galera, agora aqui é um pouquinho diferente. Soma Mas das aí, notas. professor, tem que lembrar ela que ela tem que apagar, porque quando dá Ctrl Home, ele seleciona, né? Alguma Quando você der Ctrl Home, ele vai para o começo, mas é porque ele vai selecionar a primeira célula. Aí, no caso, A1. É só você apagar o A1. Tranquilo, Ariane? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Soma Vou das testar notas aqui agora. emitidas. Pronto, a gente testa aqui agora. Soma das notas emitidas para as cidades de São Pedro e São Paulo. Agora tem um soma-se, só que dessa vez, olha os critérios, São Pedro e São Paulo. Se você fizer de D2 a D649, cidade. De E2 a E649. Você só pode informar um critério aí, pessoal. Eu não posso colocar São Pedro, sei lá, ponto e vírgula, ou vírgula, São Paulo, não pode. Não tem como.
O SOMACI só aceita um critério. Só aceita um critério. Então, o que eu estou pedindo aqui? Ó? São Pedro. Valor. D2 AD 649. Beleza. Aqui eu tenho a soma das notas da cidade de São Pedro. Valor, perdão, de D2, coluna E, cidade de São Pedro. Dou Enter. Só que eu não quero só São Pedro. Eu também quero de São Paulo. Existem várias formas de você conseguir isso. Primeiro, a forma mais, como é que eu posso dizer? A forma menos prática. Faço SOMACI para São Pedro, ó, tal, fecho parênteses, mais SOMACI de E2 a E649, dessa vez São Paulo, de D2 a D649. Essa é a forma menos prática. Eu estou pegando o resultado do SOMACI de São Pedro e somando com o resultado do SOMACI de São Paulo. Fazendo isso, eu obtenho o resultado. Pessoal, não anotem isso aqui não, viu? Isso aqui eu estou mostrando para vocês só uma forma que não vale a pena você fazer isso. Mas vocês entenderam o que aconteceu aqui, pessoal? Entendi. Foram duas fórmulas, pegou o resultado das duas e somou. É como se eu tivesse feito SOMACI de São Pedro, aí deu um valor X. SOMACI de São Paulo, deu um valor Y. Eu somei esses dois valores e aí me gerou esse resultado aqui. Agora vamos para a forma mais adequada. Uma delas. Eu posso fazer o seguinte, ó. O que é que São Pedro e São Paulo têm em comum em seus nomes, pessoal? São. Né? Ó, o que você pode fazer? Eu quero somar todos os valores, as notas dos valores respectivos a todas as cidades que tiverem isso aqui, ó. São. Beleza? Só tem uma televisão aí que tá... Pronto. Desculpa, fui eu. Tá bom. Mas aí também tem que ter o cuidado para não ter. Antes teria que dar uma olhadinha na tabela para não ver se tem São Caetano, São Bernardo. Isso, eu vou já chegar aí. Mas digamos que eu tenha certeza que só tem essas duas cidades. Asterisco depois de São e asterisco antes. O que está acontecendo? O asterisco vai representar alguma coisa que possa ter antes da palavra São e alguma coisa que possa ter depois. Ele vai somar todos os valores referentes ao que tiver isso aqui, ó. São. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. E aí, ó, vai dar exatamente aquele mesmo resultado. Certo? Todo mundo está entendendo o que está acontecendo aqui, pessoal? Dá beleza. Ah, beleza, né? Mas agora, se fosse como a nossa colega falou aí, se eu tivesse São Caetano, São Benedito, São Cristóvão, tivesse, sei nem se tem essas cidades lá, mas enfim, se eu tivesse... Tem no Rio. Se eu tivesse essas outras cidades, não daria certo eu colocar o asterisco se eu quisesse somar só São Pedro e São Paulo. Aí eu quero que eu teria que fazer agora. Existem outras formas de trabalhar os critérios aí. Ó. Eu posso fazer assim, ó. São P. Tá vendo? Ó? Porque São Pedro e São Paulo começam com São P. Ao dar Enter, ó, consigo ter um resultado. Aí já não confundiria com São Caetano, com qualquer outra coisa, né? Isso. Só que aí, se eu tivesse hipótese, se eu tivesse uma cidade chamada São Piragibe, e eu não quero, eu só quero São Pedro e São Paulo, aí já complica.
Não, o negócio já avacalha, que Aí você vai ver o seguinte, ó. O que é que São Pedro e São Paulo têm em comum, além de São P? Se você for analisar, ambas possuem 4 letras após o P. Né? A-U-L-O, E-D-R-O. Ambas possuem 4 letras. Você pode utilizar um caractere para simular 4 letras que você não conheça. Por exemplo, se eu colocar São P, sem asterisco dessa vez, ó, São P, e 4 interrogações, ele vai somar apenas das cidades que tenha São P e 4 letras após o P. Nossa, muito bacana isso. Beleza? E aí, se eu der Enter, ó, mesmo resultado. 253.804. Agora, se porventura eu tivesse sei lá, São Pablo, por exemplo, que tem 4 letras também, e quisesse só São Pedro e São Paulo, aí, infelizmente, não tem como obrar milagre. não, já queria demais, já. Aí é soma si, mas soma si, não tem jeito. Aí não tem jeito, você vai ter que partir. Ai, meu Deus, caiu aqui. Mas deu para entender aí, essas formas de trabalhar os critérios? Deu beleza. Beleza. De bola. Professor, Ô, se aí nesse caso, se eu for usar o ponto de interrogação, eu já não uso o asterisco, né? não usa. Você pode até usar, não vai fazer diferença. Mas Certo. não tem necessidade. Mas tipo, se eu colocar o asterisco antes ou depois, não vai interferir no resultado. Só é um excesso de caracteres. Certo. E por que tem que colocar esses asterísticos quando for só a palavra são? Não entendi. Porque o asterisco, ele significa que, independente se tiver alguma coisa antes, o asterisco antes da palavra significa que pode ter alguma coisa antes. E o asterisco depois significa que pode ter alguma coisa depois. Independente disso, ele vai contar todas as células que tenha são alguma coisa. Entendeu? Entendi. Vai ser similar ao último que nós vamos fazer. Né? Quantas notas foram emitidas para clientes com o sobrenome Souza. Quando chegar aí, você vai entender melhor. Mas vamos por Ah, partes. tá ok. Aqui embaixo eu quero o seguinte, ó. Quantas notas válidas foram emitidas? Volta, conte se. Sempre que tiver quantas, é conte se. Não tem para onde correr. O cancelado pode ser encontrado tanto na coluna D quanto na coluna E, né? Então, de D2 a D649, ó, nota válida. Eu quero contar tudo que for o quê? Diferente de cancelado. Não é cancelada, só pode ser válida. Molezinha, né? Tem que selecionar B2, professor. Não, D porque a informação de nota cancelada se encontra aqui, ó. Por exemplo, tem aqui, ó, cancelada, cancelada. E eu não quero... D, né? Não é B, né? Pode ser D ou pode ser E. Cancelada aparece nas duas colunas. Beleza, Então, pessoal? é de D2, bota o intervalo de 649, professor? É isso aí. Aí, cadê? Se for diferente cancelado? Como assim? Mas também... Ó, presta atenção. Eu quero contar somente as notas válidas. Ou seja... Então, tudo que não for cancelado é válido, né? Exatamente. Exatamente. Foram devidamente de fato pagas. Beleza. Aí, fazendo isso, ele vai me informar que são 630 notas válidas. Professor, esse símbolo que o senhor colocou na frente cancelada, ele significa como se fosse diferente, é isso? Isso, é diferente. Menor que, Certo. maior que. Certo. Agora vamos lá. Existe uma forma
melhor para fazer isso aqui? Existe. Um pouquinho melhor. Tem uma função, pessoal, que se chama continum. A função continum, você vai informar um intervalo e ela vai dizer quantas células dentro daquele intervalo são células com números. Tudo que não tiver número vai ficar fora da minha contagem. Então, quantas células com números eu tenho no intervalo de D2 a D649? Não precisa informar critério nenhum. A função vai identificar que as células que têm a palavra cancelada não devem ser contadas, porque dentro delas não tem números. Fazendo isso, ó, obtém o mesmo resultado. Não é uma função muito utilizada, porque ela é muito específica. Ela serve apenas para contar quantos números você tem. Oi? Eu não entendi. Tem como você repetir? Tem. Ó, eu quero contar quantos números tem nesse intervalo. De D2 a D649. Mas vamos lá. Ó, Ah, entendi. Tipo, porque tipo, cancelado não tem número, né? Então a lógica vai fazer ela contar certo, né? exatamente. Tranquilo, pessoal? Entendi. Não é uma função muito usada, mas ela tem a sua utilidade. Vai depender do texto. Ela serve pra gente nesse caso, né? E a última, eu quero saber quantas notas foram emitidas para clientes com o sobrenome Souza. Então, quero contar quantos Souza eu tenho no intervalo de A2 a A649. Então, nesse intervalo aqui, eu quero contar quantos Souza eu tenho. Só que, bastante atenção aí, ó. Se eu colocar Souza, vai dar zero. Por quê? Porque em nenhuma dessas minhas células aqui tem a palavra Souza sozinha. Tem Souza acompanhado de alguma coisa. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí vai ter que botar o Souza entre aspas e o asterisco, né? Isso, exatamente. Exatamente. Ah, viu, Ariane? É para isso que eu preciso do asterisco. Ó. E não, agora a ficha caiu. Beleza? O asterisco ele serve para lhe ajudar a contar aquele termo que está solto dentro da célula, no meio de outras palavras. Agora sim, ao dar Enter, você consegue obter o resultado. Fiz alguma coisa errada aqui, peraí. Foram abertos parênteses. Oxe. Ah, já entendi. Tranquilo? Deu certo aí? Foi que houve? Fantástico, professor. Oi? Aí seleciona o intervalo e o critério. Aí o critério é o aspas duplas, asterisco, Souza, asterisco, aspas duplas e dá o Enter, né? Exato. Pronto, agora deu certo. O meu é bom porque dá para escrever Souza de qualquer jeito, maiúsculo, minúsculo. Aí ele reconhece, filé. Não, mas eu também, aqui também não, ó, se eu colocar tudo minúsculo, como eu disse, né, ele não faz distinção. O negócio é acento. Aqui não tem como correr, não, tem que colocar. E faltou só o média-si, né, que eu acabei nem explicando para vocês, mas digamos que eu quero descobrir aqui uma média das notas, deixa eu ver aqui, vou fazer assim, média
das notas emitidas para São Paulo. Vamos lá. Eu quero descobrir, através do média-si, certo? Então, o soma-si e o média-si é muito parecido, a diferença é só a operação que vai ser diferente. O meu intervalo vai ser o das cidades, dia 2. Mas aí, pessoal, no caso aí, puxou para baixo e comeu a borda lá de baixo. Mas é só um exemplo, né? Que você tá mostrando. Não, depois eu coloco de novo aqui. Beleza. Só para... Vou deixar aqui mais... E aí eu tiro essa. No média-si, intervalo, meu primeiro intervalo é o das cidades, dia 2A é 649, e o meu critério é São Paulo. E os valores estão em D2 a D 649. Aqui ele vai tirar uma média, mas somente dos valores de São Paulo, ao invés de tirar uma média de tudo. Então, só para vocês verem como é muito similar ao soma-si, em questão de argumentos que vão ser utilizados dentro da função. Pessoal, se eu quiser, no caso, se eu quiser fazer só de uma, que é São Paulo, aí eu posso selecionar só uma célula que tem o nome de São Paulo? Pode sim. Porque até é mais fácil, eu acho, sei lá. Pode. Mas isso no caso do critério se for só uma cidade, né? Isso. E então, turma, dúvidas? Não, tranquilo. Tranquilo. Meu foi tranquilo aqui. Por hoje é isso aí, certo? Soma-si, conte-si. Não que a gente não vá ver mais, a gente vai ver mais aí, principalmente o si, né? O si vai ser o nosso colega. Oi. Mostra a fórmula para mim, por favor, da média. Bom. É isso que eu pedi agora para clicar em cima das. Por que que... Média, peraí. Média si. Relacionei. Com... eu não... Pera. Eu não... acho que foi porque eu não... Foi porque eu não selecionei o intervalo antes. Deixa eu ver aqui. Tá. Tem que selecionar, tipo, o intervalo tipo, das cidades, né, professor? Isso. O primeiro intervalo vai ser sempre referente àquela palavrinha que a gente tem aqui, ó. Selecionei média si, aí selecionei intervalo. A do ponto e vírgula, seleciono a célula de São Paulo. Ponto e vírgula, os valores. Não. Eu eu fiz tenho uma alguma coisa correção errada também. Não. Tá errado. Deu certo não, pessoal? O meu média si, eu selecionei um intervalo. A não ser que eu esteja selecionando o intervalo errado. Não, olha se certo. a função tá certinho, ó, com acento agudo não é? Média si. Média si. O meu média si, eu selecionei o intervalo, ponto e vírgula, botei a célula São Paulo, que é 2, ponto e vírgula, o intervalo de valores. E dei Enter. E aí aparece o quê? Aí ele dá menos 517, não sei o que, um número. Olha se tem um sinal de menos aí lá no início da tua função. Tem. Então, Mas, peraí. Aí entrei, foi só para ver o resultado. 517. Eu acho que é por causa da máscara. Deixa eu ver aqui. Era só por causa da máscara.
ele estava na máscara número, aí apareceu todos os números da dízima periódica. Aí eu apliquei a máscara da contábil e deu certo, deu 517,90. Show de bola. Assim. Agora eu tenho uma CI da atividade, acho que 3. Eu desisti. Não Tu consegui. desistiu? Tu tá com ela aí? Consegui, não. Deixa eu Abre aí, projeta aí na tela. agora. Opa, eu vou ficar de olho nisso também. Eu só abri aqui a minha pasta, botei as atividades. Funções básicas, funções C. Aqui. Deixa eu ver aqui. Esse é A2. É, A2 aqui, tá? Aí, como é que eu faço aqui, professor, para... Lá, aqui no Meet, tu vai ter uma opção aí que é você está apresentando. Aí, no caso, ó, é apresentar agora, perdão. Aí, quando tu clicar em apresentar agora, vai ter a tela inteira. Tô vendo aqui. Apresentar a tela inteira, né? Isso. E aí, tu vai ter uma janelinha, tu clica na tela e clica em compartilhar. Acho que tá compartilhando já. Pronto, tá. Vai, abre aí a função. Tá aqui. Tá, vamos lá. Esse daqui me embaralhou. Ah, cara, é tranquilo demais. Vai. Se... O que a função quer saber? Se o funcionário recebe ou não vale transporte. E essa informação está na célula do lado, D4. Então, tu vai selecionar D4. E esse D4, no teste lógico, tu quer saber se é igual a não. Bota aí. Igual a não. Aspas, não esquece. Então foi por isso que não deu certo. Eu acho que vamos aí dar o ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula. Agora, o que ele vai fazer? Se for igual a não, ele vai acrescentar esse valorzinho de R$50 ao salário bruto. Então, é o salário bruto mais 50. isso. Se não, não acrescenta nada, só repete o salário bruto de novo, sem acrescentar nada. Pronto, e aí você consegue concluir e chegar no resultado. Presta atenção nos travamentos, viu? Olha aí, verifica. Ó. Tu pegou 50, tu pegou a célula ali D15. Ó. É um valor que vai ter que ser usado por todas as outras células. Travo ela. Isso. C4 vai ser Não, para baixo. não. C4 vai ser para baixo. C4 ali vai ser para baixo. Então não precisa travar mais nada, né? Não, não precisa. Então, por exemplo, ali ó, tem um não, aí tem uma variação no valor. Ó. 150, adiciona 50, ficou 1.900. Lá. 550, foi adicionado 600, ficou 600 e tal. Pronto. Eu tava quase chegando. Eu tenho para mim que eu cheguei nessa linha de raciocínio, só que eu não soube executar na fórmula. Aí eu já me estressei logo, a cabeça começou logo a doer. Eu peguei, não, dá certo, não, vou pedir ajuda do professor, porque senão eu vou enlouquecer aqui. Ah, tranquilo. Obrigado, professor. Nada. Se vocês tiverem também as dúvidas aí, é só trazer que a gente tenta resolver aqui nesse momento, viu? Beleza. Aí como é que eu faço para parar aqui? É interromper compartilhamento, né? Isso. Tinha que dar uma aulinha pra gente também de como mexer nesse trem aqui. Eu entro, saio, sei nem. Posso dar umas explicações? Fatalmente, eu nunca sei onde eu tô. Posso dar umas explicadas. Oi? Também tem um negócio aqui, ó, que eu acho que é nessa mesma atividade, que eu acho que foi feito errado. O pessoal na hora de projetar essa atividade fez errado. Deixa eu ver aqui qual é. Eu não sei se é nessa ou se é em outra que eu fiz. Vou dar uma olhada aqui. Não, é em outra. E, tipo, pedia para fazer uma coisa nada a ver, que, tipo, não influenciava em nada, tipo, na atividade. É a da data, porcentagem? Eu acho que é a de... Cadê? Deixa eu abrir a minha pasta.
Eu acho que não sei se foi de funções básicas ou foi de operadores. Eu acho que é da porcentagem, que tem lá data inicial, data final. Também isso aí, mas também tinha outro que ele pedia para selecionar A2 até K2, mesclar e centralizar e botar em itálico, sendo que não tinha nada nessas células. Então, Não tinha nada, tipo, eu fiz isso, tá, e aí, é para fazer o quê? entendi. Acho que era só para testar mesmo sua capacidade de formatar, de saber. Eu acho que era. Eu acho que, tipo, era uma coisa que você tinha que fazer, por mais que não fizesse sentido, para ver se, tipo, você, na hora de corrigir, você ver se você fez mesmo. É. Não sei, né? Pois é. Turma, vamos fazer o seguinte. Vocês acharem outras dúvidas em atividades, coisas que vocês não conseguiram fazer, dá para a gente tentar usar esse momento também para isso, à noite. Beleza. Amanhã a gente dá continuidade aí. Por hoje a gente pode encerrar. Show. Eu vou tentar concluir essa de função si, já que agora eu tô meio mais antenado, né? Aí agora Beleza. dá certo. Vai dar certo. Valeu, pessoal. Valeu, cara. Boa noite, turma. Até amanhã, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa galera. noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.